Olá! Você já parou para pensar na quantidade de coisas que você precisa desaprender? Na quantidade de coisas que você faz porque um dia você aprendeu e nem percebeu que estava aprendendo aquela coisa? Muita coisa que você faz porque você viu alguém fazendo e por conta disso automaticamente a gente repete o comportamento, né, por considerar aquele comportamento, sei lá, o apropriado, o viável para aquela situação. E às vezes são comportamentos que envolvem sentimentos muito fortes. Eu lembro de uma situação de infância onde eu reagi com muito medo a uma barata e meu irmão, que até então não tinha medo nenhum de barata, me viu naquela reação e aprendeu e passou a reagir daquele jeito também. Né? Foi no primeiro momento que eu parei assim para observar o comportamento humano, como é interessante, como é que uma pessoa pode absorver uma coisa da outra por aprendizagem, e uma aprendizagem totalmente informal, totalmente espontânea, né? Não tinha ninguém ali falando, olha, faz assim, faz assado, porque nem sempre a gente aprende. Eu acho que até quando a gente fala de comportamento, eu acho que a maioria do comportamento não é aprendido com alguém falando. Aliás, eu acho que a pior forma de aprender é alguém falando, ó, faz isso, faz assado. Por isso que conselho, quando a gente fala de sentimento, quando a gente fala do aspecto emocional, psicológico da gente, acaba não funcionando, né? Você tá mal, você vai conversar com seu amigo, ele fala, não, você precisa dar a volta por cima, você precisa parar de pensar isso. Ele tá te ensinando, né, como se comportar, como fazer algumas coisas, só que você fala, tá, sei, preciso fazer isso, sei, e não vai aprender desse jeito, porque não é um aprendizado forte. Você pode até ir se convencendo, se conscientizando, e botando ali mais uma semente, mas o aprendizado mesmo vai acontecer em outras situações, né? E muitas dessas que a gente não percebe. Então é legal a gente parar para olhar, porque a gente precisa desaprender na gente, porque algumas coisas são suas, você nasce, tem suas características de personalidade, mas uma boa parte do que a gente faz, até como a gente sente, né? Pelo exemplo que eu acabei de dar, é aprendido, né? É aprendido ou por observação, ou porque naquela situação parecia que era a única forma a se fazer, de alguma forma uma outra pessoa te induziu, né, a reagir, a aprender aquela reação. Por exemplo, uma pessoa que é acuada por um período muito longo na vida dela, ela aprende a se defender da outra, né? Se o outro vem, se ele me acua, se ele me pressiona, a pessoa aprende uma defesa, se defender das outras pessoas, se proteger, a se fechar. E bobear, ela passa outras situações da vida, passa o resto da vida se defendendo de pessoas de quem ela não precisa se defender. E por que ela está fazendo isso? Porque num dado momento da vida dela, ela aprendeu, né, a se defender, a se fechar. Né? Aí tá uma pessoa que não interage, que não tem uma relação fluida, gostosa com os outros, né, por conta de uma que ensinou, sem querer, está ensinando, mas ensinou ela a reagir dessa forma fechada, dessa forma, né? Se a pessoa tem uma certa posição que faz coisas que não dá outra possibilidade de reação para outra a não ser se fechar, né? E esse é só um exemplo. A minha proposta aqui é dar uma cutucada em você e procurar que coisas que você está fazendo, que coisas estão acontecendo contigo que você não gosta e que podem ter sido aprendidas. E o que você pode fazer um levantamento em você e falar, não, vou desaprender isso aqui. E como é que a gente desaprende? Em primeiro lugar, tomando consciência do que precisa ser mudado, percebendo que você pode aprender uma outra coisa nova em cima, aprender uma outra forma de funcionar, de reagir, de pensar, e você pode ir treinando isso de forma que isso fique mais forte que o primeiro aprendizado, e aí você vai esvaziar aquele primeiro aprendizado e vai ter aí uma nova pessoa em você fazendo diferente. E reforçando isso, né? E ficando sempre atento, que eu acho essa uma das partes mais bacanas quando a gente fala dos nossos aspectos psicológicos, emocionais, é a gente conseguir olhar para a gente mesmo e conseguir se lapidar,
conseguir observar, não, isso aqui eu quero melhor, isso aqui eu quero mudar, eu não quero ser sempre assim, porque a gente faz isso em outras coisas na vida da gente, né? Você limpa a sua casa de um jeito, você fala, não, eu acho que eu posso limpar melhor com aquele produto, posso começar melhor pelo outro lado. Se a gente está sempre observando isso nas coisas práticas, né, de em outros aspectos da vida, por que não com relação a gente mesmo, né? E olhar o que você pode desaprender, o que eu fiz, por que eu estou fazendo isso? Porque foi aprendido? Em que momento que eu aprendi? Né? Por que eu aprendi isso? Eu aprendi muitas vezes porque naquela situação, naquele momento, era legal, precisou, né? Mas agora não preciso mais, então por que continuo repetindo uma coisa que eu não preciso mais? Ou então eu aprendi e nem naquele momento foi necessário, foi importante, né? Mas foi o que eu consegui naquele momento. Então agora eu posso desaprender. Então observar todos os seus comportamentos, o que você está fazendo? Você não cumprimenta vizinho? Será que você aprendeu em algum lugar que não cumprimentar é ser mais seguro, é ser mais alguma coisa e de repente isso não está te ajudando? Pode ser que te ajudou em algum momento, você precisou de se distanciar de uma pessoa, mas agora você não precisa mais. Agora o legal é cultivar. O que você precisa desaprender? Você precisa desaprender a reagir de uma forma forte quando te falam alguma coisa e está percebendo que não está dando resultado, precisa desaprender dessa impulsividade, dessa agressividade. Então olha para isso. O que mais que você precisa desaprender? Vai pensando, pense em você, vê o que você pode fazer de bom para você. Combinado? Obrigada por me ouvir.